Saudações a todos, muito bom dia, espero que estejam todos bem. Eu estou ótimo, graças a Deus. Vamos para mais um vídeo? Vamos lá. O tema de hoje é o seguinte: tudo, praticamente tudo é espiritual, né? Teve uma vez que eu disse isto a alguns conhecidos, né? Familiares, amigos, parentes. Estava dizendo o seguinte: tudo é espiritual. E alguns deles me rebateram, né? Não concordaram, discutiram e disseram o seguinte: olha, estamos vivendo na matéria, então temos que focar no físico, né? Estamos aqui num planeta, num plano físico, então devemos focar, né, no mundo físico. É mais importante, né? Então, darmos, né, mais atenção às questões aqui terrestres, físicas. Mas enfim, tentei, né, esclarecer, explicar, trazer algumas informações importantes, né, dizendo que não. Então aí foi a minha vez de rebatê-los, dizendo o seguinte: olha, vocês estão equivocados. Tudo é espiritual. Não é assim que vocês imaginam, tá? Enfim, eles não puderam compreender o meu ponto de vista, né? Então fui mal interpretado. Tentei, né, trazer algumas informações, esclarecer, justificar, mas assim, as pessoas ainda não tinham esta concepção, esta visão, né? Enfim, algumas dessas pessoas ainda não conseguiram ter esta visão de que tudo é espiritual. Por quê? Nós estamos num mundo físico, estamos num planeta. Somos seres espirituais em um corpo físico. Somos seres espirituais vivenciando, experienciando, tá, no corpo físico. Ou somos seres espirituais tendo uma experiência física, ou material, ou terrestre. Como a grande maioria ainda está no esquecimento, não sabem quem são, de onde vieram e para onde irão, as pessoas elas perdem a conexão com a espiritualidade, né? São pouquíssimos aqueles que cultivam a espiritualidade dentro de si. São pouquíssimos aqueles que se preocupam, por exemplo, em fazer uma leitura edificante de algum livro de cunho espiritual. São pouquíssimos aqueles que se preocupam, por exemplo, em fazer meditação em algumas horas do seu dia. São poucos aqueles que refletem, fazem suas orações, suas preces. São poucos aqueles que acompanham, né, seja através de leituras, através de vídeos, enfim, não se interessam tanto com a parte espiritual e preferem passar longas horas do dia, ou boa parte do seu dia, né, ainda aprisionados às questões terrenas. Né? A grande maioria vem com aquela desculpa, que é uma muleta, né, de que não tenho tempo para isto, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para me dedicar à espiritualidade, né? Meu trabalho é corrido, muitos só pensam em trabalho, em trabalho, em trabalho. Muitos só conseguem conversar sobre trabalho, né? Mas o trabalho que eu digo é aquele trabalho aqui do planeta Terra, né? São os cargos, as profissões, os serviços. Muitas pessoas não descansam, né?
muitas pessoas ainda trazem muitas informações do trabalho, mesmo após saírem de seus trabalhos. Ao invés de descansarem a mente, continuam, né, com a mente no trabalho. O que não é tão pernicioso ou negativo, porque quando o trabalho é bom, quando o trabalho propicia prazer, né, quando o trabalho a qual aquele ser escolheu traz felicidade, prazer, né, isso é muito bom, né? Confúcio já dizia, né, escolha um trabalho da qual gostes e não tenha que trabalhar nunca mais. Ou seja, o trabalho se tornará um passatempo, um hobby, um lazer, porque você se identificou tão bem com o trabalho que o trabalho passa a se tornar um passatempo, um lazer, um hobby. Né? Mas, mesmo o trabalho sendo prazeroso, existem alguns momentos para que possamos nos libertar, né, de certos compromissos com alguns trabalhos inerentes aqui ao planeta e nos dedicarmos à espiritualidade. Aquele trabalho que é feito aqui no planeta Terra é importante, né? É importante. Todos os trabalhos são importantes, né? Cada um faz o seu trabalho da melhor forma e isto é o que importa, né? Então todos os trabalhos são importantes e falar do seu trabalho de forma alegre, saudável, de uma forma satisfatória é benéfica, né? Podemos, por exemplo, conversar sobre trabalho, podemos também trazer muitas informações do trabalho de uma forma saudável e benéfica, né? Compartilhando, né, informações úteis, né? Compartilhando também experiências positivas. Isso é muito bom, né? Porém, existe o fanatismo, existe aquela obsessão, né? Existe também o desequilíbrio, a desarmonia, e muitas pessoas acabam excedendo, extrapolando, né? Quando exageram, né? Por exemplo, em suas condutas, comportamentos e atitudes. Então existe ali então uma extravagância, né? Extrapolam, passam do ponto. Então é necessário que se tenha um equilíbrio, né? Uma harmonia para que não se excedam, né? Depois do trabalho vem o descanso, né? Trabalhou? Ótimo, descanse, cuide de seu espírito. Seu trabalho lhe proporciona felicidade, gratidão, maravilhoso, né? Vocês sabiam que nós também podemos, durante o nosso trabalho, nos conectar com Deus, com a espiritualidade da luz, né? E podemos meditar enquanto trabalhamos? Pois bem, muitos conseguem fazer isso, né? Então, o trabalho ele deve ser feito da melhor forma possível, né? Quando você chega no seu trabalho e quando você sai do seu trabalho, você completou ali, né, uma missão, uma jornada muito importante em sua vida. E isso é extremamente importante. Depois que você saiu do seu trabalho, procure fazer outras coisas. Se você quiser conversar sobre o seu trabalho, continuar conversando sobre o seu trabalho, trazendo experiências positivas, compartilhando informações benéficas e úteis, tudo bem, não tem problema. É saudável, é benéfico quando o assunto é edificante, sem fanatismo, sem obsessão, sem extravagância ou extrapolamento. Mas é mais saudável ainda você tentar praticar outras atividades mais benéficas. Por exemplo, depois do trabalho, fazer uma atividade física, passear ou sair com a família ou com os amigos, né? Fazer uma leitura edificante, meditar,
Enfim, existem muitas programações benéficas e úteis à saúde mental, física e espiritual, né? Existem trabalhos espirituais também. Então, se vocês prestarem atenção, durante o nosso dia a dia, nós estamos fazendo um determinado tipo de coisa, seja através do trabalho ou de outras atividades ou afazeres. Somos seres humanos constituídos de um corpo biológico, né, complexo, inteligente, porém, nós não somos isto o que estamos vendo. Nós estamos temporariamente neste corpo físico. É necessário que compreendamos que nós não somos aquilo que estamos vendo. Nós somos muito mais. Tá? O nosso corpo físico é um veículo, um meio de transporte, um invólucro, uma roupa. Nós somos muito mais que este corpo físico. O nosso corpo físico precisa ser muito bem cuidado, muito bem protegido. Devemos amar o nosso corpo, tratar com amor, zelo, cuidado, carinho, para que possamos, então, trabalhar da melhor forma. Precisamos nos cuidar, nos amar. Cuide bem do seu corpo com amor. Nós estamos neste corpo temporariamente, mas nós não pertencemos a este corpo, tá? Nós somos espíritos. Estamos no esquecimento. Por este motivo, por causa do esquecimento, que é tão profundo, que muitos ainda não conseguem compreender que tudo é espiritual. Tá? O nosso corpo físico, que é constituído por órgãos, glândulas, vísceras, sistemas complexos, né? Sistema nervoso, sistema muscular, sistema esquelético, sistema linfático, sistema sanguíneo, sistema imunológico, células, enfim, existem muitos sistemas complexos, orgânicos, inteligentes, que fazem com que esta máquina opere de forma maravilhosa. Precisamos cuidar muito bem da nossa alimentação. Quanto melhor for a alimentação, melhor será o funcionamento deste nosso corpo físico. Uma alimentação saudável, equilibrada, assim como também a ingesta da água, a hidratação, que também deve ser feita de forma correta, né? Então, o nosso corpo físico precisa do alimento, da água, da comida, de alimentos saudáveis, para que ele funcione em seu potencial máximo, né? A nossa mente precisa de assuntos edificantes para que ela tenha saúde, né? Uma saúde mental benéfica para o corpo físico. Então, precisamos usar a nossa mente para assuntos edificantes. Aproveitar, por exemplo, o seu tempo em leituras edificantes, leituras saudáveis para a sua mente. Se o corpo físico, por exemplo, estiver preocupado, né? Se a mente estiver preocupada com assuntos negativos, pesados, o corpo sofrerá. Jesus, o nosso grande mestre, já dizia: os olhos são a janela da alma. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Então, os nossos olhos realmente são a janela da alma. E a nossa mente, ela também funciona neste compartimento importante, porque os olhos, eles fazem a leitura, né, a interpretação, e a mente codifica ou decodifica estas informações
Portanto, é importante que vejamos coisas boas, que interpretemos de forma positiva todas as coisas. É importante que notamos, observamos e olhemos para coisas de valor. É importante que a nossa mente esteja ocupada de coisas saudáveis, benéficas para o corpo físico, para a própria mente e para o espírito. Porque a mente, ela influencia o corpo físico e o espírito. Tá? Então, é importante que também nunca nos esqueçamos que o nosso espírito precisa também de alimento. O alimento para o nosso espírito é o alimento espiritual. O alimento espiritual podemos encontrar não somente nas orações e nas meditações, mas também no dia a dia, com a prática do bem. Porque tudo é energia. O nosso espírito, a nossa mônada, é energia pura. Se nós nos alimentarmos de energias benéficas, positivas, estaremos nos alimentando de forma saudável e o espírito agradecerá. E o espírito saudável acaba também ajudando o corpo físico e a mente. Né? O nosso espírito, ele acaba auxiliando o corpo físico e a mente quando ele está equilibrado em harmonia. Tá? Lembre-se que tudo é espiritual. Nós estamos mergulhados no universo, em um mundo espiritual. Porque o mundo espiritual sempre existiu. Ele pré-existiu e sempre existirá. Né? Estamos no mundo físico. Tá? Por exemplo, se acabar o mundo físico por algum motivo, o mundo espiritual permanecerá. Porque o mundo espiritual é o verdadeiro. Né? Então, o universo ou o mundo espiritual é a realidade. Estamos no esquecimento, por isso nós não nos lembramos disso, de onde viemos e para onde iremos, porque estamos no esquecimento. Mas tudo é espiritual. Vocês estão me ouvindo graças aos seus ouvidos. Mas se o espírito não estivesse, por exemplo, acoplado ao seu corpo físico, vocês não conseguiriam, por exemplo, ouvir, interpretar, compreender. Por quê? Porque o corpo físico seria apenas uma massa corpórea, né, sem uma consciência. Estaria totalmente à deriva, à mercê, sem consciência nenhuma. Então a consciência vem do espírito, tá? Então, assim, sem a presença, né, por exemplo, do espírito e da alma em um corpo físico, viveríamos como zumbis, tá? O coração provavelmente poderia funcionar, né? Todos os órgãos poderiam funcionar, mas seríamos como zumbis. Ou seja, o que anima o corpo, o que dá vida, movimento, né, é o espírito. Se não fosse o espírito, o nosso corpo humano seria apenas uma massa, né, um conjunto ali de pele, músculos, ossos, órgãos, vísceras, sistemas, porém sem vida, sem movimento. Né? Alguns órgãos, algumas vísceras poderiam até funcionar, tá? Poderiam até funcionar, tá? Por causa de um princípio vital ali, né? Mas sem a presença de um espírito, de uma alma, este corpo ele não se movimentaria, não teria vida, porque o que dá vida é o espírito e é aquela alma, aquela consciência acoplada ao corpo físico, tá? Então, vejam que, além do princípio vital, tem um princípio inteligente. Tá? Tem um princípio inteligente que vem do espírito.
né? Além do princípio vital. Então, da mesma forma, sem a presença do espírito, da alma, da consciência, o corpo físico não sobreviveria por muito tempo, porque o corpo físico precisa do espírito para que ele possa sobreviver, né? Então, um corpo físico sem a presença do espírito não sobreviveria por muito tempo, né? Porque o corpo entraria em falência, né? Um corpo sem movimento, inerte, né? Na inércia, no ostracismo, sem movimento, ele sucumbiria, entraria em falência, porque o corpo precisa de movimento, né? Para gerar saúde. E um corpo parado, estacionado, sem movimento, facilmente e fatalmente ele adoeceria e entraria em falência múltipla. E é o espírito que dá movimento ao corpo físico. O espírito conectado, então, de uma forma complexa, né, ao corpo físico, através de vários corpos somáticos, né, duplo etérico, perispírito, corpo mental, superior, inferior, corpo búdico, corpo átmico, enfim, os corpos somáticos, né, interpenetrando no corpo físico, né, vão dando vida, movimento ao corpo físico, né, gerando conexões entre vários sistemas complexos, entendem? Então, o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, o sistema linfático, né, o sistema neuromusculoesquelético, o sistema cardiorrespiratório, né, enfim, todos os sistemas orgânicos, órgãos, vísceras, né, artérias, veias, vasos linfáticos, sistema imunológico, todas as células estão sujeitas, né, à ação do espírito e dos corpos somáticos, tá bom? Então, tudo é espiritual, tudo. Não tem como dizer que não é, porque é. Né? Nós somos espíritos, então tudo é espiritual. A energia está em tudo. A energia paira sobre tudo. Deus está em tudo, em todas as coisas. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Deus é uma força, uma energia incompreensível, poderosa. Deus é tudo, e tudo é espiritual. A morada de Deus é no mundo espiritual. Deus está no mundo físico, Deus está no mundo espiritual, Deus está no macrocosmo, no microcosmo, em tudo. Porém, o mundo espiritual está no universo macrocósmico, no universo microcósmico. O mundo espiritual está no mundo físico também, porque a realidade espiritual sempre existiu e sempre há de existir. Então, tudo aquilo que nós sentimos, vibramos, é espiritual. Tudo aquilo que experienciamos tem uma repercussão espiritual, né? Espíritos pairam por todo o espaço. Médiuns conseguirão ver, enxergar, ouvir, sentir. Pessoas sensitivas, como a paranormalidade, né, ou mediunidade, conseguirão perceber, ver, ouvir, sentir melhor, mas não é porque aqueles que não têm a mediunidade mais ostensiva não têm sensibilidade, não é porque aqueles que não veem e não ouvem significa que não existe. Existem muitos que não acreditam na realidade espiritual porque não veem, não conseguem enxergar, não conseguem ouvir, não conseguem sentir. Mas bem-aventurados aqueles que têm olhos de enxergar, ouvidos para ouvir e
tato, sensibilidade para sentir. Porque a realidade espiritual está em nós. Muitos não conseguem enxergar a eletricidade, mas ela existe. Se você colocar o dedo numa tomada de forma inadequada, se você encostar num fio desencapado, você vai tomar um choque. É eletricidade. Você não está vendo a eletricidade, mas ela existe. A eletrostática do nosso próprio corpo, que é a descarga elétrica do corpo físico, também existe. Quando uma pessoa toca em você sem querer e você toma um choque, eletrostática. Dois ímãs, os seus polos invertidos. Né? Um ímã pode atrair o outro ou pode repelir o outro. Né? São polos magnéticos, ou seja, energia. Nós não conseguimos enxergar a energia, mas podemos sentir a energia. Né? A energia das mãos, o magnetismo oriundo de várias fontes, né? O calor, né? A vibração. Então, nós não conseguimos enxergar e às vezes não conseguimos ouvir, mas podemos, em alguns momentos, sentir. Então, a energia existe em seus diversos fenômenos, assim como o mundo espiritual. Então, a realidade espiritual, ela está em tudo. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Basta ver que o pensamento cria e modela. Se você pensar algo, você atrai. O pensamento positivo atrai coisas positivas. O pensamento negativo atrai coisas negativas. É a lei da atração, é a lei da vibração. Lei de causa e efeito. E isto é espiritual. Pessoas adoecem, ficam doentes, porque alimentam energias negativas. E isto é espiritual. Pessoas que adquirem doenças, enfermidades, moléstias, patologias, as adquirem porque nutriram durante muito tempo energias negativas. E as energias provêm de várias fontes. E a energia é espiritual. Né? O pensamento é uma energia. O pensamento modela e cria. É espiritual. Esta tecnologia quântica, né? O celular, tablet, computador, notebook, televisão, telefone, são tecnologias quânticas, energias quânticas. Estamos presenciando o resultado desta energia, dessa tecnologia, né? Mas nós não conseguimos enxergar com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, né? As frequências, ondulações, as energias quânticas, mas elas existem. O resultado é este, que vocês estão vendo. Então, nem tudo aquilo que nós conseguimos ver, ouvir ou sentir é porque não existe. Existem aqueles que conseguem sentir, ver, ouvir, porque tem uma sensibilidade maior. Mas o espiritual está em tudo. A realidade espiritual pré-existe e sempre existirá. Tá bom? Aqueles que têm olhos de enxergar, que enxerguem, aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouçam. E aqueles que tiverem tato, sensibilidade, que sintam e emanem. Tá bom? Então, o espiritual está em tudo. Somos seres espirituais em um corpo físico. Gratidão a todos. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Tudo é espiritual. As coisas espirituais se condensam, se tornam tangíveis para experienciarmos e vivenciarmos esta experiência importante, física ou extrafísica, tá bom? Então, o espiritual, em alguns casos, se torna tangível. Tá? Existem algumas situações nas quais
a realidade espiritual ela se torna visível e tangível para demonstrar àqueles que ainda precisam compreender certas coisas, né? Mas não é preciso que tomemos um choque para acreditar que a eletricidade existe. Podemos usar de nossa sabedoria para compreender e entender, né, que assim como a nossa crença em Deus, pois Deus está em tudo e tudo está em Deus, nós podemos não enxergar, mas sentimos. E quando nós sentimos verdadeiramente, nós o enxergamos. Use então seus olhos, seus ouvidos, sua sensibilidade para enxergar que tudo é espiritual. Gratidão imensa a todos. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta e até breve.